Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5. Hoje nós iríamos receber o pastor Heber Porto aqui. E aí uma agenda que ele tinha na quinta-feira aqui próximo foi cancelada. Não sei o motivo lá da igreja, faz parte. E como no sábado ele vai estar pregando em Apucarana. E no domingo o pastor Carlos vai estar pregando aqui na nossa campanha da família. Você que não veio domingo, você perdeu literalmente. Nós começamos a campanha da família, estamos aí lutando pela família e nós vamos marchar 7 domingos. E você é desafiado a estar aqui conosco, dá tempo de você vir domingo e fazer os seus pedidos de oração e lutar pela família. Escute. Os dias não são fáceis. E às vezes a gente fica achando que algumas coisas não acontecem no Brasil. Por isso que Paulo vai dizer assim, vocês precisam se revestir. Está lá em Efésios. Ele fala para o povo daquela época e toca ao nosso povo hoje. Vocês precisam se revestir de toda a armadura. E ali ele vai falar da palavra, ele vai falar de tantas ferramentas que você precisa estudar e tomar posse para a tua vida e viver isso. Ele diz assim, para que vocês estejam preparados para o dia mau. A Bíblia vai dizer também que ele não poupou nem o seu próprio filho. Ele não vai ter você como o queridinho no intuito de querer ficar quebrando o teu galho e criando aí o atalhozinho para você viver passando. Não, ele te fez vencedor. E ele diz, eu venci e vocês vão vencer. Quando a gente pensa na paz, a paz está aqui dentro, gente. Eu olho para você e estendo as mãos e digo assim, a paz. Quando eu estou falando a paz, eu estou falando daquilo que eu sinto aqui dentro. Porque do lado de fora não é paz, do lado de fora é guerra, é espada, é trabalho, é suor derramado. E para cada ponto da vida nós temos uma base bíblica. Para a gente vencer e para a gente encarar. E a família, ela só vai suportar a pressão e vai aguentar firme de pé, marido, mulher, os filhos, sogra, nora, genro e parentes e assim por diante, se ela fazer duas coisas: trazer Deus para o meio dela, Deus presente na família, e ao mesmo tempo que esta família traz Deus, essa família ela se coloca no altar. Então ela diz assim, vem Deus, vem, é o que Josué disse, eu e a minha casa servirei ao Senhor. Mas ao mesmo tempo eu vou pegar a minha família e vou para o altar. Eu não vou ficar no domingo assistindo essas programação que só me entulha, só me perturba e só me arranca daquilo que Deus tem para mim. Domingo eu vou estar na presença do Senhor. Eu não tenho problema com a tua série de Netflix, não tenho problema com o teu futebol, eu também gosto. Não tenho problema com o teu cinema, não tenho problema com a tua vida, no sentido de você curtir, bacana, passear. Mas se você não colocar a sua família no altar, você não vai suportar. Tem gente aqui que tem dificuldade de vir no domingo. Aí ele está toda quarta. Você não pode passar uma semana toda sem estar na presença do Senhor. Olha o que ele diz, sem mim nada podeis fazer. Pode observar, todo homem que acha que ele é o top da galáxia e ele é o autossuficiente, ele uma hora a coisa complica. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, maldito o homem que confia no
Esse maldito homem confia no homem. Vem cá, meu filho. Não é aquilo que você às vezes interpreta. Ah, maldito eu que confiei nele. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Tem uma vírgula depois. E aí diz assim, ó, maldito o homem que confia no homem, vírgula, faz do seu braço a sua própria força. É maldito o homem que acha que ele é o cara. É isso aqui. Confiar nele, eu vou confiar. Ah, pastor, e se ele pisar na bola? É aquilo que eu já falei. Eu prefiro, tem coisa na vida que eu descobri que a gente tem que optar pelo menos pior. Entenda isso. Você vai viver melhor. Vai ter momentos na vida que não dá para você escolher o melhor. Vai ter momentos na vida que é o menos pior. Tá? Então eu prefiro a dor da traição do que da desconfiança. Ah, vai trair? Não traiu ainda. Se traiu, fazer o quê? Perdeu uma grande oportunidade de andar comigo e de experimentar algo que Deus está fazendo na minha vida e vai tocar. E eu vou continuar confiando. A pessoa se arrependeu, perdoou, vamos dar outra oportunidade. Ah, pisou na bola, chega uma hora que a própria pessoa se enforca. Aí é um problema da pessoa. Agora, eu viver desconfiado de tudo e de todos, aí eu não durmo, aí eu não vivo, aí eu adoeço, aí me faz mal. Então, eu preciso acreditar nas pessoas, mas eu preciso acreditar muito mais em Deus. E eu preciso entender que eu não sou suficiente. Eu tenho garra, eu sou vencedor, vou falar sobre isso, mas eu preciso colocar a minha vida no altar de Deus. Obrigado, filho. Vitória. Domingo eu te espero aqui. Então o pastor Heber, que ia pregar hoje, ele vai pregar domingo de manhã, vai almoçar comigo, depois ele volta para Apucarana, onde ele vai pregar, e à noite o Carlos Eduardo, tá ok? E segunda nós vamos ter um encontro aqui com toda a liderança. Mas olha, traga a tua família para a igreja, coloca a tua família no altar do Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 8, 5 ao 10. E entrando Jesus aonde, gente? Me ajudem a pregar. E entrando Jesus em Cafarnaum. Eu já fui lá nesse lugar, pessoalmente. Chegou junto dele quem? Um centurião. Diga assim, um homem com muita autoridade. Mais forte, diga, um homem com muita autoridade. Rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, o quê? Paralítico. E violentamente atormentado. Quer dizer, eu tenho uma pessoa que me serve, que é meu funcionário, que trabalha para mim, está debaixo das minhas ordens. Ele está com dois problemas. Ele está com um problema físico e literalmente um problema espiritual. Ele está paralítico. O texto aqui não fala qual o motivo dessa doença. Aí ele diz assim, mas pior, ele tem uma perturbação, ele está atormentado. Vamos continuar lendo? E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Grava isso aqui, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, da minha casa, mas dize somente uma, vamos lá, somente uma palavra, grave isso, uma palavra, e o meu criado há de sarar. Aí ele vai falar dele um pouquinho, como Deus gosta de gente que se sente à vontade de falar dele também um pouco. Deus não tem problema com isso. Tem uns tipos aí de humildade, irmãos, que é mais alta comiseração do que humildade. Ai, Deus, eu estou aqui. Não, não. O cara está narrando um BO, o cara está falando de uma impossibilidade, mas ele está falando que ele sabe quem ele é. É diferente, gente. Você fica, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E você dizer, Senhor, estou com esse problema aqui, porém eu sei quem é o Senhor e eu sei quem eu sou. É um outro tipo de fé, é um outro patamar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu criado fazer isto, e ele o faz. E aí? Olha como que Jesus gosta dessa turma.
Pode ver essa turminha que vive contando a mesma história. Ai, não sei o que eu vou fazer. Como Jesus gosta daquele povo que diz assim, ó, eu estou com um problema aqui, não sei o que fazer, mas o Senhor sabe o que fazer. E eu estou aqui de cabeça levantada, porque naquilo que compete a mim, eu sei o que fazer. E tem algumas coisas que eu não sei o que fazer, o Senhor há de fazer. Vai vendo aí para onde o pastor Ricardo está te levando hoje. Ouvindo isto, e disse aos que o seguiam. Aí ele para tudo, e ele usa já ele nem curou ainda, ele nem libertou o cara da opressão ainda, o funcionário, ele já vai usar a palavra, ele pegou a mensagem do centurião para pregar. Ele pegou o deixa do centurião. Uma coisa, aprenda isso, é você ficar para lá e para cá. Ai, me dá, ai, me ajuda. Outra coisa é você saber que você precisa de ajuda, mas você também entregar o que você carrega. Eu preciso de ajuda, mas eu tenho algo para entregar. Eu preciso de um milagre, mas eu também posso fazer alguma coisinha por esse milagre. Toca aí no teu irmão, dá uma piscadinha para ele e diga, a partir de hoje, ou vai, meu irmão, ou vai, ou vai. Em verdade vos digo, meu Deus, ele vai usar a vida do cara para pregar para quem seguia ele. Ele vai dizer, olha, tá vendo esse homem aqui, ó, para tudo. Ó, tá vendo o que ele está falando? Você está vendo o que ele está narrando? Está vendo a forma que ele está se comportando? Então, eu nunca vi isso na minha vida. Irmãos, uma coisa é o centurião sair gritando, correndo e dizer para os vizinhos, para os amigos, olha, eu pedi uma oração lá para Jesus, o meu funcionário tinha uma paralisia, está andando direitinho, o corpo está retinho, tinha uma perturbação mental, ouvia vozes, tinha depressão, era angustiado, o cara está liberto, esse Jesus é poderoso. Outra coisa é Jesus parar tudo e falar, olha, esse cara aqui é acima da média. Gente, atenção, está vendo esse camarada aqui? Ele é diferente. Eu nunca vi uma fé como esta. Diga comigo, uma fé acima da média. Pode se assentar. Então vamos lá. Deixa eu pregar um pouquinho aqui para vocês. Se alguém te perguntasse, o que é fé? Qual seria a resposta que você daria? Lá no teu trabalho, na rua, na tua família, alguém chegasse e falasse, ei, fulano, defina para mim, o que é fé? Nós temos uma definição em Hebreus 11:1. Você já leu lá? Diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O centurião, quando ele foi falar com Jesus, ele esperava, sim ou não? Esperava o quê? Que o milagre acontecesse lá na casa dele, lá na empresa dele. E a prova das coisas que, se não, vem. Ele sabia que o cara estava paralítico, que o cara estava atormentado. Mas ao mesmo tempo que ele espera o milagre, ele está vendo pela fé o cara correndo, o cara liberto, o cara curado. Vamos definir esse versículo de Hebreus 11:1 de uma forma assim bem prática. Então a partir de hoje, se alguém te perguntar assim, ei, o que é fé? Dá um grito assim, ó, fé é ausência de dúvida. Eu creio e acabou. Ah, não, eu creio. Ah, eu creio. Ah, não, eu já disse que eu creio. Não tem vírgula depois do que eu disse. É ponto final. É isso. Eu creio. E está crido. Eu creio e ponto final. Não existe dúvida. Agora uma outra pergunta. A fé tem níveis?
Você já fez essa pergunta? Você já pensou sobre isso? Você já leu sobre isso? A fé tem níveis? A fé tem níveis. Aí eu digo assim, ó, Deus ama a todos. É uma afirmação bíblica. O que Paulo disse a Timóteo? Olha, diga para a igreja que a vontade dele é que todos se salvem. E todos chegam ao pleno conhecimento de toda verdade. Tem duas chaves aqui. Tem uma chave para o céu e tem uma chave para a terra. Paulo está dizendo, olha, diga para o povo que a minha vontade é que todos se salvem. Quer dizer, eu não criei ninguém para ir para o inferno. Todos foram criados para caminhar de forma digna e viver eternamente comigo. Mas ele vai acrescentar, a fim, qual que é o plano? Que eles cheguem ao plenitude, vida plena. Ao pleno conhecimento de toda verdade. Toda verdade. E aí tem muita coisa para a gente se aprofundar. É por isso que esse livro aqui, irmãos, continua sendo a única fonte inesgotável. Porque aqui você tem vida eterna e aqui você tem palavras de conhecimento em fé, para que a tua vida seja produtiva, para que a tua vida possa produzir resultados, para que você não seja mais um no meio da multidão, mas para que você seja alguém muito acima da média. E para isso, você precisa praticar uma fé acima da média. Lembra quando os discípulos disseram assim, mestre, aumenta a nossa fé. Eles fizeram um pedido a Jesus, que era a tua atenção. Ô mestre, ô Cristo, ô Jesus, aumenta a nossa fé. Por que eles estão pedindo aumenta a nossa fé? Porque eles vinham ouvindo algo de Jesus. E o que Jesus vinha contando e falando para eles? Estava acontecendo coisas. Uma delas, eles não conseguiram expulsar o demônio. Olha que pastor. Eles não conseguiram libertar um outro homem que estava atormentado. Aí eles foram contar a mesma historinha que a gente quer contar hoje. O que Jesus disse? Homens de pequena fé. Se Jesus chamou eles de homens de pequena fé, é porque existe homens de uma grande fé. Eles vão dizer, aumenta a nossa fé. Poxa, mas aumentar a fé, vem cá um pouquinho novamente. O que nós queremos? Nós queremos isso aqui, ó. Você veio para o culto, canta umas musiquinhas, daqui a pouco contribui aí, independentemente do valor. Alguns até trazem a esmolinha para ajudar Deus, aleluia. E aí a gente quer isso aqui, ó. Vem cá, antes de acabar o culto, Jesus, aumenta a fé dele, manda a fé nele, receba meu filho, receba mais um pouquinho de fé, vai ficando enfesado aí, cheio de fé. Isso, arrepia, alguns caem, eu não sou contra isso não. Aí a gente sai, e aí? E a vitória? Porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Aumenta a nossa fé. Não é a lâmpada do gênio não, gente. Nós estamos querendo a igreja só para resolver problema. Nós queremos a fé só para resolver problema. A fé é um estilo de vida. A fé é um caráter. A fé é uma caminhada. A fé você vai encontrar nos 9 dons, que são ferramentas de poder, mas a fé você vai encontrar nos 9 frutos. Por exemplo, amor está no fruto, já não está no dom. A fé está no fruto e está no dom. Por quê? Porque a fé é uma obra do lado de fora, atuante, mas é uma obra do lado de dentro. Tem a ver com as minhas conquistas, mas também tem a ver com o meu caráter.
É por isso que Tiago vai falar de uma fé firme, quer dizer, uma fé inabalável, uma fé que independentemente dos episódios, eu estou com ele e não largo. Independentemente do que está acontecendo, eu estou de cabeça levantada. Não é me fazer de um poderoso, não, mas é que eu acredito que se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Então eu não venho aqui para alguém só ali, ó, com a varinha, ou com a lâmpada, faz 3 pedidos. Eu venho aqui, sabe para quê? Para me receber sim uma mão na cabeça, para me fortalecer, para me encher do Espírito Santo. Semana que vem eu estou aqui novamente, eu vou aumentando a minha fé. É por isso que Paulo vai dizer que a vida cristã é de glória em glória e de fé em fé. É uma caminhada, cada quarta, cada semana, cada domingo. Obrigado, vamos bater palmas para Jesus. Existe um contexto bíblico relacionado a perdão. E Jesus está dizendo, olha, vai ter que caminhar a 2ª milha. A segunda? Aí é fé. Ó, vai ter que dar o outro lado do rosto. O outro lado do rosto, apanhar de novo. Isso é fé. Não. Tem alguma coisa pior aí, Jesus? Tem. Ó, vocês caminham a 2ª milha. Ele está falando de perdão. Vocês dão do lado do rosto. Tá, mas sobre perdão, tem alguma coisa mais violenta do que isso? Tem. Perdoa 70 vezes 7. Aí eles gritam, opa, esse negócio de perdoar 70 vezes 7, quer dizer 490 perdão por dia. O que Jesus estava dizendo é quantas vezes for necessário. Isso aí, isso é para o Senhor que é Deus. Nós fomos criados por ti, somos de carne e osso, temos sentimento. Não. Jesus está dizendo, eu também sou homem. Eu também sou homem. Eu descobri uma coisa, irmãos. Melhor do que o perdão só tem uma coisa. Melhor do que o perdão só tem uma coisa. O que, pastor? Não me ofender. Porque geralmente as crises com perdão não é a mensagem de hoje, é por causa das ofensas. Pode ver, eu preguei uma mensagem há uns 4 anos atrás. Quem não se ofende, vive melhor. E é disso que Jesus estava falando com eles. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, eles fizeram tudo isso, pedi água, me deram vinagre e aprontaram mais um pouco, não me ofenderam. Eu não estou ofendido. Você tem noção de Jesus ofendido? O que ele ia fazer com aquela turma lá? Ele sendo o Todo-Poderoso. Então os discípulos dizem assim, nós não vamos aguentar, essa caminhada está difícil. Perdoar 70 vezes 7, isso. Aí eles disseram, bom, então, e aí, quando eles entram em parafuso por causa do perdão, que eles entendem que não dá para liberar, Jesus vai contar uma parábola para eles. Vai contar 2. A primeira, ele vai dizer assim, olha, a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não é do tamanho de um grão. Deixa eu ficar mais pertinho de você. Eu falei assim a primeira vez só para ver a tua reação. Diga para quem está do teu lado assim, ó, a fé não é do tamanho de um grão. Diga aí para quem está do teu lado. Não é o que está escrito no texto. No texto está escrito o seguinte, a fé é como um grão de mostarda. Do tamanho é uma fé pequenininha, não perdoa ninguém, vive na mediocridade, não conquista nada, vem um culto, falta, como dizia minha avó, faia 5, não dá continuidade em nada, sempre na dúvida, na crise, porque é uma fé do tamanho de um grão. Agora uma fé como um grão, aí é diferente. Por quê? Porque eu semeio. Jesus vai contar a parábola do homem que saiu a semear.
E aí ele está dizendo, aonde você vai jogar a tua fé? Aonde você vai lançar a tua fé? Então ele está dizendo assim, ó, vai lançar e vai crescer. Então não é um receba, é uma construção, é um processo, é uma caminhada, para você poder viver essa fé acima da média. Pastor Ricardo, o senhor já vive essa fé acima da média? Eu vivo. O senhor já chegou aonde o senhor gostaria? Não cheguei, mas não estou mais aonde eu estava. Eu estou na caminhada. Eu estou crendo, eu estou sonhando, eu estou profetizando. Eu estou na batalha, por quê? Porque eu creio que vai acontecer algo. Ele não é mentiroso, ele é verdadeiro. Ele começou, ele termina. Os homens são infiéis, ele é fiel. Fechou uma porta ali, outra porta se abriu ali. Ele é poderoso para fazer mais do que eu pensei, mais do que eu imaginei, mais do que eu desejei. Ele é poderoso. Eu tenho experiências na Bíblia, eu tenho experiências de testemunhos de pessoas. E aí então ele vai dizer, olha, essa fé acima da média, como um grão, ela tem que ser semeada, vocês vão ter que dar continuidade, vocês vão ter que viver dia após dia, vocês vão ter que encarar. Eu não tenho dinheiro para pagar a conta, mas eu tenho boca para bater um papo. Quantos estão me entendendo? Eu não tenho dinheiro para pagar a conta, mas eu tenho a boca para bater um papo. Eu não tenho dinheiro para resolver o meu momento, mas eu tenho uma boca para profetizar que Deus há de intervir. Eu não tenho dinheiro no bolso, mas eu tenho um pé, uma perna que se eu marchar, o mar vai se abrir. E aí eu vou para cima, e aí eu tenho um lema, desistir jamais. E aí eu acredito e ponto final. Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele, qual o nível que você quer viver? O que você deseja experimentar? Para onde você está indo? Qual é o tamanho do teu sonho? O não você já tem, vai em busca do seu sim. Bom, gente, existe uma fé maior. Dentro disso aqui, eu quero relembrar um momento da leitura bíblica que eu fiz com vocês. Um momento da leitura, que diz o seguinte, ó. E Jesus chegou junto dele, um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E chegou junto dele. E chegou junto dele. O texto vai falar que o centurião chegou junto dele. Outros tinham chego junto dele. Vamos pensar aqui em dois. Quantos aqui gostam da história da mulher do fluxo de sangue? Ela tinha fé, gente, sim ou não? Ela conseguiu um milagre, sim ou não? Ela foi elogiada por Jesus? Como o centurião foi? Não. E aí? Se aqui fosse aquela igreja, eu vou sair da igreja, porque o Jesus falou do centurião, nem tocou na minha experiência. Falou que eu sou o mais top aqui. Como é que está o teu coração? Por isso que eu comecei pegando aqui o deixa da música, para você vencer todo o ressentimento. Porque você está deixando de produzir muitas coisas por causa de algo que talvez você queria ouvir, você não ouviu. Aí alguém te chamou na média, abaixo da média, medíocre, isso e aquilo. E aí? Eu já contei para vocês, irmãos, de experiências do dia a dia aqui. Tinha um menino que ajudava aqui, a gente dava uma oferta para ele. Aí ele vinha aqui na tarde, no culto da tarde. Aí o culto era às 15 horas, ele tinha que chegar às 14. Aí teve uma semana que as irmãs que coordenam o culto chegaram às 13.
E ficaram aqui orando. Quando olharam, o menino estava ali, 13h30. Elas disseram, olha, ele chegou mais cedo hoje. Vamos lá bater um papo com ele. Aí chegaram nele e falaram assim, ô meu filho, nós estamos acreditando que a tarde hoje vai ser forte. Vamos começar mais cedo hoje, para a gente deixar mais organizado aqui, porque o fogo vai descer. Ele disse assim, meu expediente só começa às 14. Olha aí para o teu irmão e diga assim para ele assim, ó, vai nesses expedientes que só começa às 14 e você vai ficar na miséria. Pode dizer para ele. Mas estou vendo que ele está dando a volta por cima. Deus abençoe ele. Me lembro um dia, nós estávamos aqui com os voluntários aqui servindo. E aí precisava pegar uma máquina daquela ali de ar, ó. Daquela ali do climatizador. E eu estava aqui. E a gente ia juntar todos os climatizadores aqui para um canto, para fazer uma limpeza, porque estava em reforma, estava tudo empoeirado. E eu estava aqui. Aí eu falei assim para o varão, eu falei, pega aquele climatizador lá do canto e busca lá e traga para nós. Aí ele demorou até para responder. Ah, não, tá bom, tá. Aí ele foi, eu fiquei olhando. Aí ele foi assim, irmãos, ó. Falei, vai morrer, ele morre, até chegar lá ele morre. Irmãos, eu por respeito à fé dele, eu deixei para lá. Porque eu já tive um momento de passar na frente e dar um rasante. E ainda tem gente que diz assim, pastor é ansioso. Não, eu não sou, é preguiçoso. Ah, pastor, fácil é mandar. Não, pergunta para quem me manda, se eu me comporto assim. Conversa com as pessoas na minha história de vida, que estiveram acima de mim. Por quê? Porque eu sei que lá atrás, quando eu neguei fogo, eu não vivi o que era para viver. Quando eu não correspondi, eu não vivi o que era para viver. E aí a gente prefere acreditar que Deus tem filho predileto. E tem uns que dizem assim, fulano nasceu. Lembra disso ou não? Virado para a lua, aleluia. Lembra disso ou não? Pode lembrar, se é gente, eu me lembrei pregando e estou inspirado pelo Espírito Santo. Por que você não pode se lembrar aí? Fulano nasceu virado para a lua. Ó, tem algumas coisas que acontecem. É milagre, de hoje para amanhã. Tem coisas que você herda, de um vô, de um pai. Agora, a vida é bela quando você constrói. A vida é gloriosa quando você conquista. A vida é linda quando você deixa uma plaquinha e alguém falando que você passou por ali, que você deixou um legado, que você construiu algo. E se tem uma coisa que está acontecendo hoje, é os nossos filhos nos observando. O pai está assim, ó, o filho está atrás. Os filhos estão observando a todo tempo. Pastor, eu quero viver uma fé acima da média. Então hoje você precisa dar o grito da tua libertação e o grito da tua vitória. Aquela mulher disse assim, se eu apenas tocar nas orlas do seu vestido, eu serei curada. Ela foi curada, sim ou não? Foi, ó que fé poderosa. Mas tinha alguém na história com uma fé um pouquinho maior do que a dela, que era o Jairo. Por quê? Porque na verdade Jairo tinha ido atrás de Jesus. Ele fez o mesmo que o centurião fez. Jesus não tem nenhum problema de nós chegarmos diante dele, correr atrás dele, querer pegar ele, querer a bênção, querer o milagre, querer tocar, querer experimentar. O caminho está aberto, ele é acessível. Não tem religião, não tem um intermediário, o véu está rasgado, é você e ele.
É você e ele. Eu estou aqui como profeta e às vezes como um pastor para te dar um conselho, uma mentoria. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o culto não é para homem, o culto é para ele. Quem resolve é ele, quem tem poder é ele, e você tem liberdade de viver com ele. É nisso aqui que muitos sofrem, irmãos. Eu creio em cobertura espiritual. Sabe como? Obediência, respeito, trabalho, reciprocidade. Eu creio, é bacana você chegar aqui e dizer assim: recebi uma palavra, é o meu pastor, eu tenho uma cobertura, o pastor Ricardo ora por nós, eu estou numa igreja bacana, a igreja me cobre. Mas deixa eu te falar, o que te cobre mesmo é o sangue de Jesus. O que é poder na tua vida não é essa mão aqui não. O que vai resolver você não é uma paternidadezinha do apóstolo fulano de tal. É por isso que tem gente aí nesse mimimi, correndo para lá e para cá: eu quero paternidade, eu quero paternidade. Receba essa paternidade que você tanto deseja. E tem um nome que é sobre todo nome, que é o nome mais lindo, é o nome mais poderoso, é o nome mais glorioso, é o nome de Jesus. Se tem uma coisa que eu amo na Quadrangular, é que eu nunca fui manipulado. E eu nunca aprendi isso no seminário de teologia da Quadrangular. Nunca ninguém me ensinou isso, de querer controlar a vida das pessoas, de querer mandar na vida das pessoas. Eu sempre aprendi isso, sempre me apontaram o futuro, sempre mostraram que tem um nível maior, sempre me ensinaram que eu preciso subir o próximo degrau, sempre me ajudaram, mas eu tive que fazer a minha parte. O Jairo estava sentadinho ali, ele estava levando Jesus para a casa dele, porque a filha estava morta. No meio do caminho entra uma mulher e toca, e Jesus para tudo e diz: saiu de mim virtude. Alguém me tocou, mas tem muita gente te tocando. Agora escute isso. Isso aqui vai mudar você, se você entender e viver. Escute isso. A fé, pastora Vanessa, a fé, pastora Alzira, da mulher do fluxo de sangue, não estava no nível da fé de Jairo e do centurião, mas estava num nível maior do que aquela turma que tocava Jesus. É aqui que está a beleza. Eu quero chegar aqui. Aqui eu ainda não cheguei, mas ali eu também não estou. Eu já estou num outro patamar. Jesus disse: alguém me tocou, mas muita gente te toca, mestre. Não, alguém me tocou diferente. Aí Jesus está falando do coração, está falando do caráter, está falando da insistência, está falando de uma mulher que sofre há 12 anos, está falando de uma história de luta, e uma história de superação, uma história de rejeição, mas uma história de fé. Ele cura ela, e ele continua a caminhada com Jairo. Acontece um milagre lá na casa de Jairo, sim ou não? Sim, mas ainda não é a fé do centurião. A fé do centurião está acima da média. É elogiada como uma fé que Jesus ainda não tinha visto. Então eu quero terminar essa mensagem falando algumas coisas sobre essa fé acima da média. A primeira é que essa fé, ela só é vivida quando você respeita o princípio de autoridade. Enquanto você não respeitar o princípio de autoridade, você nunca vai viver essa fé. Tem pessoas que falam bonito, prega bonito, mas não respeita a autoridade. Não respeita quem veio antes. Tem dificuldade de pedir bênção para o vô. Tem dificuldade de reconhecer, tem alguém que passou por aqui antes. Não tem como eu não fazer uma postagem como eu fiz. E só não fui porque mesmo de carro ou de ônibus não daria tempo. E de avião também não daria tempo. Porque a família decidiu enterrar ele. Assim que o corpo ficou ali pronto, eles enterraram ele menos de 3 horas. O bispo Luiz Antônio Vartim, mais de 80 anos. Eu me lembro que eu estava naquela crise existencial, continuo no futebol, me lanço no ministério,
Me caso já com a Elisete, ela com 16 para 17 e eu com 20 para 21. Namoro mais um pouco, seguro mais um pouco. Qual que é a decisão que eu vou tomar? Aí fui de madrugada na casa do meu pastor, o Luiz Sérgio Raimundo. E o Luiz Sérgio Raimundo disse assim: o que foi, Ricardo? Porque eu cheguei lá de madrugada, ele estava orando. Eu falei: eu estou com umas crises aí, não sei se eu vou, se eu fico. Entra para cá, vem orar um pouquinho comigo. Orei com ele, orei. Do meu jeito, falando as mesmas coisas. A gente vai melhorando até na oração. Aí de repente ele falou: Ricardo, eu não sou muito de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. O que o senhor vai fazer, pastor Sérgio? Eu vou lá na caixinha de promessas. Você está muito ansioso. Você precisa de ouvir alguma coisa boa. E na caixinha de promessas só tem coisa boa. Eu falei: então vamos. Fui com ele lá na cozinha. Estava a caixinha de promessas. Ele pegou um versículo. E quando ele leu, estava escrito assim: não saia de Jerusalém, enquanto que do alto não fordes revestido com todo o poder. Não saí de Jerusalém. Estou até agora nessa tarde de Jerusalém. Fiquei. Aquilo me curou. Comecei para o monte orar. Comecei a fazer jejum. Comecei a ficar sem fazer coisas que eu gostava para poder ter um tempo com Deus. E aí você precisa entender isso. Quer viver o que você nunca viveu? Você vai ter que dizer não, até para algumas coisas que não é pecado. Deus não tem nenhum problema. Não é pecado, mas para estar com Ele, vai ter que dizer assim, ó, não é pecado, mas deixa para depois. Agora eu tenho uma prioridade. É um outro patamar. Aí o Serginho me ligou uns 2, 3 dias depois, o pastor, e disse assim: Ricardo, domingo, na nossa igreja, vai começar a campanha com o bispo o reverendo Luiz Antônio Ervatin. Aí ele pregou de domingo a quarta. E ele entregou um envelope. E ele disse: abra aí o envelope. Eu abri. Estava escrito assim no envelope: o justo viverá pela fé. Abri o envelope, tinha um papelzinho dobrado. Escreva a tua carta para Jesus. Conta os teus sonhos e para onde você quer ir. E até domingo, traga aqui nas minhas mãos, até quarta, uma oferta. Aí eu me lembro que ele falou isso que eu vou falar aqui. Eu estou terminando, eu anotei. E agora eu trouxe aqui para o meu celular o que ele me ensinou aquele dia. E aí me desculpa, porque hoje tem uma turminha aí do tênis branco e eu estou tentando me parecer com eles. E aí me desculpa, eu tenho que falar. Eles soltam umas frases de efeito na internet. E eles querem provar para mim e para os antigos que é revelação nova, que eles estão inventando. E aí tem gente que ainda reposta e coloca o nome do Bambambam. E todo mundo está acreditando que é ele que disse. Não foi ele que disse. Ele está só replicando aquilo que já disseram. E olha só o que Luiz Antônio Ervatin me disse. Dízimo tem um nome: obediência. Preste atenção, gente. Dízimo tem um nome: obediência. Oferta tem um nome: gratidão. Voto. Eu estou no culto. Peguei um valor, sou grato a Deus, obrigado. Peguei o envelope, coloquei o dízimo, sou obediente. Aí ele disse: voto. Aí não é gratidão e não é obediência. Aí tem um nome: propósito. E aí ele disse assim: faça um voto com Deus de ser santo, de amar a Ele, de ser leal às pessoas. Aí ele disse assim, e para terminar, aí ele disse assim: quantos aqui quer viver coisas extraordinárias? Aí ele disse assim: dízimo, obediência; oferta, gratidão; voto, propósito. Aí ele disse assim: agora quando Deus pede,
aí não é dízimo. Porque Deus não pediu. Abraão foi trabalhar no Egito e quando voltou, ninguém pediu nada, ele foi lá e pegou 10% e entregou. Oferta, ninguém pediu nada, ele pegou e deu, gratidão. Voto, ele não pediu nada, Jacó fez um voto. Aí ele disse assim: agora quando Deus pede, aí tem um nome. Olha para o teu irmão e diga assim, e o nome é, diga para ele, o nome é sacrifício. Aí ele perguntou assim: o que você está a fim de sacrificar? Aí, irmãos, escute isso aqui, ó. Quando chegou na quarta-feira, eu estava lá no altar e eu falei assim para Deus: a partir de hoje, entre dízimo, gratidão, voto e sacrifício, entre o que eu vou colocar no altar e entre o que eu vou ajudar pessoas que vão aparecer no meu caminho, eu nunca viverei sem entregar no mínimo 20% da minha renda. Falei isso para Deus. Entre o dízimo, entre a oferta, entre o voto e entre o sacrifício, eu nunca passarei um mês. São 2095 esse ano, 30 anos. Então eu fiz aquela postagem de Luiz Antônio Ervatim, porque ele me ensinou naqueles 4 dias na rua Ébano do Jardim Leonor, a última rua para entrar na Brataque. Eu aprendi que eu poderia viver pela fé. Respeitei a autoridade que ele carregava. Sei o que é autoridade e aprendi a praticar a autoridade e decidi obedecer a autoridade. Essa fé que respeita a autoridade te coloca num nível maior. Se coloca em pé nesta hora. Segundo, eu vou voltar qualquer hora dessa pregar só sobre isso aqui, só de relance aqui. Segundo, é que essa fé, ela não é prepotente. Diga comigo, prepotência. Essa fé, ela tem dependência, ela tem humildade. Essa fé tem devoção. Essa fé tem lágrima, essa fé tem entrega. Essa fé, pastor Carlos, ela não me faz eu achar, ela me faz eu me mover e viver. Esse sentimento de ser acima da média não me dá o direito de me sentir melhor do que os outros. Não, eu pratico algo maior, eu vivo algo maior, e isso é tão lindo que eu estendo as mãos e arrasto pessoas para viver até níveis maiores do que eu estou vivendo. Esse camarada ofereceu culto, adorou Jesus, ele foi humilde diante de Jesus. 3, essa fé, ela tem uma preocupação. Não tem como você viver essa fé acima da média se ela não envolver outros. Ele não foi lá para falar de um problema dele, ele foi lá para falar de um problema de alguém que sofre. Deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você não veio aqui apenas por causa daquilo que você precisa. O teu vizinho precisa, o teu amigo precisa, a tua mãe precisa, o teu pai precisa, o ímpio precisa, até o teu inimigo precisa. Aonde tem alguém aí, estenda as mãos. Está acontecendo milagres lá agora. Você não veio aqui apenas por causa da tua necessidade. Nós não cantamos aqui, pastor Mateus, só por causa daquilo que viemos pedir para Deus. Nós cantamos aqui para profetizar sobre Londrina. Nós tocamos aqui, Camila, para profetizar sobre a igreja. É uma fé que não muda apenas a minha vida, é a fé que muda quem está à minha volta. É a fé que se preocupa com quem chora. E para terminar, é isso que fez Jesus elogiar ele. Meu filho, a tua fé não é normal, a tua fé é sobrenatural. Que fé é essa?
É uma fé mais poderosa do que um copo com água consagrada. É uma fé mais poderosa do que um galinho de arruda. É uma fé mais poderosa do que um corredor de sal grosso. É uma fé mais poderosa do que pisar em Jerusalém ou na Terra Santa. É uma fé mais poderosa do que campanha A, B ou C. É uma fé mais poderosa do que uma música que alegra minha alma. É uma fé mais poderosa do que eu praticar um instrumento que eu gosto. É a fé que é movida pela palavra. O compromisso dele não é com você, o compromisso dele não é comigo, o compromisso dele não é com o cantor, o compromisso dele é com a palavra. Cantou a palavra, eu me movo. Pregou a palavra, eu me movo. Eu velo para cumprir com a minha palavra. Então quando ele disse: mestre, se o Senhor liberar uma palavra, um milagre vai acontecer. Quantos acreditam no poder da palavra? Estenda as mãos para cá. Eu quero profetizar que os 31.173 versículos são poderosos para mudar a tua história. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Mateus, canta, filho. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Qual é o teu clamor? Qual é o teu abismo? Qual é o teu choro? Qual é a tua dor? O que é que você precisa? Qual é o valor? Fala, qual é o valor? Diz o Senhor. Desertos e vales que atravessam, me levam pra perto